Vamos lá para as notícias internacionais, né, muito quentes no final de semana aí. Sírios comemoram a queda do governo de Bashar al-Assad, que fugiu para a Rússia. Estamos aqui no iclnoticias.com.br, o site de notícias do ICL. Se você não sabe, né, já acessa lá e coloca nos seus favoritos. Multidões de sírios comemoraram neste domingo a queda do presidente Bashar al-Assad, deposto por uma ofensiva relâmpago de grupos rebeldes liderados por islamitas, que pôs fim a mais de meio século de governo da dinastia fundada pelo pai do Assad. Al-Assad, que liderou a Síria com mão de ferro desde que chegou ao poder há 24 anos, renunciou e deixou o país, disse a Rússia, seu principal aliado, que lhe concedeu asilo, informaram as agências RIA Novosti e TASS, né? Essa TASS é a agência estatal russa. A luxuosa casa do líder Assad, que sucedeu seu pai, que governou o país de 71 a 2000, o pai dele governou o país de 1971 a 2000, faleceu e o Bashar al-Assad tomou conta desde então. O fato curioso é que não era para ser ele, né? Era para ser o irmão mais velho do Bashar al-Assad, que acabou morrendo num acidente de carro. O Bashar al-Assad era uma figura nada ligada à política, médico oftalmologista, se eu não me engano, e tinha até um consultório em Londres, nem morava lá, né? Morava em Londres, atendia seus pacientes lá, aquela coisa toda. E aí, quando o irmão mais velho faleceu no acidente de carro, o pai demandou que ele voltasse para o país. E aí, com a morte do pai, ele assumiu. Nos primeiros anos, tinha uma expectativa até da União Europeia e dos aliados e tal, da Liga Árabe, aquela coisa toda, que ele faria um governo reformista lá, né? Um governo que seria democrático e com eleições livres, com aceitação de grupos étnicos e religiosos dos mais variados tipos ali, né? Você tem várias fragmentações ali naquela região, né? Mas com a implosão aí de várias dinastias desses ditadores durante a Primavera Árabe, a gente teve o exemplo mais clássico lá na Líbia, né? Com Muammar Gaddafi, o Assad começou a fechar o regime e fazer um combate interno, muita repressão, muitos assassinatos, prisões ilegais, tortura, tudo isso com o apoio da Rússia, né? Então acabou fechando o regime de uma forma bastante brutal e aí isso foi o quadro que a gente viu até esse final de semana. 10, 12 dias atrás começou uma ofensiva de vários grupos rebeldes organizados que já estavam atuando no território há muitos anos e conseguiram entrar em várias cidades importantes, até que nesse final de semana foi anunciada a fuga do Assad. O Assad entrou num avião antes que o aeroporto de Damasco fosse completamente tomado e desapareceu e depois apareceu em solo russo. Dezenas de pessoas saíram às ruas para celebrar a queda do governo. Imagens mostram pessoas derrubando e pisoteando estátuas de Hafez al-Assad, o pai do Bashar al-Assad. A Síria é nossa, não da família Assad, gritaram combatentes nas ruas de Damasco. Na Praça dos Omíadas era possível ouvir tiros como sinal de alegria. Tiros para cima, né? Posso imaginar. Os insurgentes derrubaram al-Assad por uma ofensiva e uma blitzkrieg lançada na província de Idlib, no noroeste do país, em 27 de novembro. O Observatório Sírio de Direitos Humanos, uma ONG com sede no Reino Unido que monitora o conflito, estima que pelo menos 910 pessoas, incluindo 138 civis, morreram nessa semana de ofensiva. A violência também deslocou 370 mil pessoas, segundo a ONU, em um país que sofreu uma sangrenta guerra civil provocada pela repressão de grandes manifestações em 2011, manifestações chamadas de pró-democracia. De fato, muitos manifestantes pró-democracia foram às ruas na Primavera Árabe, mas também não, né? O cenário é muito mais complexo do que isso. Esse grupo principal que conseguiu tomar o poder agora é um grupo que era até pouco tempo atrás ligado à Al-Qaeda, não é uma galera democrata, por assim dizer. O seu principal líder vem se afastando do seu passado extremista, vem se colocando mais como um líder na tentativa de ser um líder pró-democracia, secular, tá ladeado inclusive de lideranças cristãs, que são minorias no país, que sempre foram muito massacradas também, né? Você tem uma relação com os curdos lá também, tem uma relação com a Turquia também, é super complexo e agora colocou o país também num limbo. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer a partir de agora lá na Síria. A gente viu o que aconteceu na Primavera Árabe, né? Muitos lugares tiveram um futuro bastante complicado
depois da queda desses ditadores que estavam lá durante anos, apoiados pelo assim chamado Ocidente. Eu não canso de falar isso aqui, né? Eu sempre lembro uma história, no período que eu morei na Itália, 2010, se eu não me engano, o Gaddafi foi recebido com honras de chefe de Estado na Itália, né? Eu fui até cobrir como jornalista naquele momento. Teve uma visita primeiro do Lula ao Berlusconi e depois nessa mesma época teve algumas cúpulas lá. A Itália estava recebendo cúpula lá do G8, recebendo vários líderes e tal. Recebeu o Gaddafi. O Gaddafi ele não ficava em hotéis, ele foi recebido em Roma. Ele teve autorização do governo para montar imensas tendas. Para quem já foi em Roma vai saber do que eu estou falando, lá no Circo Máximo, que fica próximo ali do Coliseu, né? Que era um antigo velódromo para corrida de bigas e tal, né? Hoje é um lugar de visitação histórico, não tem muita coisa lá, é meio que um descampado, mas ainda tem o desenho original. O Gaddafi montou lá suas tendas, levou lá a sua galera toda, ficou lá. E eu, coincidentemente, aquelas coisas malucas, cruzei com o Gaddafi, Gabriel, na rua. Eu estava saindo de um hotel, tinha ido entrevistar o Lula tinha ido visitar o Berlusconi, se eu não me engano isso foi 2009 ou 2010. 2010. E aí eu tava saindo pela rua e vi um monte de gente armada com umas armas pesadas assim, caminhando por Roma, o que não é nada comum, né? Não é como no Rio de Janeiro ou alguns outros lugares, você fica vendo a polícia com um fuzil em carro apontando para cima, né? É um negócio, né, que parece milícia mesmo, né? Em Roma não é comum você ver isso, né? E aí fiquei olhando e falei, cara, o que está acontecendo aqui? E quando eu olho, tá o Gaddafi caminhando. Lá perto da escadaria na Piazza de Espanha, que tem uma escadaria enorme, que é um lugar mega turístico também, tá o Gaddafi lá com um roupão brancão assim, com a sua túnica, dando uma banda a pé por Roma, né? Então, recebido com honra de chefe de Estado pelos europeus, todos nessa época. Um ano depois, esses mesmos europeus estavam mandando a aviação lá para bombardear e para pegar o Gaddafi e para matar ele. Né? Então não confie nessa gente também, tá? Os democratas, não confie nesses democratas também, né? ONG relata bombardeios israelenses contra depósitos de armas no leste da Síria. O Observatório Sírio de Direitos Humanos informou neste domingo uma série de bombardeios israelenses no leste da Síria, destacando que a frequência dos ataques subiu após a queda do Assad. Israel realizou bombardeios aéreos contra depósitos de armas e posições pertencentes ao regime deposto e a grupos apoiados pelo Irã na província de Deir ez-Zor, afirmou a AFP, o observatório. O observatório apontou que os ataques a esses alvos aumentaram desde que Assad fugiu do país, após os rebeldes tomarem a capital Damasco. A Aliança Rebelde Síria, liderada por grupos islamistas, anunciou neste domingo que tomou o controle da capital. Israel também, ontem eu estava lendo na imprensa internacional, tomou o controle territorial também de uma, chama de buffer zone, se eu não me engano, né? De uma zona que fica na fronteira entre países que são aquelas zonas cinzas, né? Que você tem ali um armistício naquela zona, então ninguém pode ocupar aquele território na fronteira entre um país e outro. Israel, ontem a imprensa internacional estava ocupando essa área também. Israel, que ontem também, através do Benjamin Netanyahu, deu graças a Deus que o regime Assad acabou, né? E aí só para registrar, por outras vias aqui também, porque não adianta, o futuro chega em algum momento, né? A depender do que acontecer na Síria agora, e eu espero que de fato se torne um país melhor do que era até então, né? Que se organize, que organize toda a população que mora lá com a sua diversidade, que tenha aí representatividade popular de fato, aquela coisa toda que a gente espera para todos os países. Mas tem uma chance também da coisa não ser tão cor-de-rosa assim, porque os grupos que estão tomando poder lá, no geral, também não são cor-de-rosa. Alguns deles, inclusive, são classificados como grupos terroristas. E aí, por vias diretas e indiretas, Israel está fomentando grupos que são considerados, pela assim chamada comunidade internacional, terroristas. Então, se depois esses grupos eventualmente se voltarem contra Israel, a gente tem aqui o programa gravado para mostrar também que a coisa funciona assim, né? Aí depois alegam que tem o direito de se defender, que isso e aquilo, que nunca apoiou. Não, Israel está de vários modos fortalecendo esses grupos, né?
o tal do Ocidente também. O tal do Ocidente também. Com isso, não estou dizendo que o Bashar al-Assad também é cor-de-rosa. Estou mostrando que a coisa é complexa, tá? Itamaraty orienta brasileiros a deixar a Síria após queda do presidente. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil emitiu uma nota na tarde de sábado informando que acompanha a escala de violência na Síria, orienta os brasileiros que moram no país a procurar a embaixada brasileira em Damasco. O governo de Damasco, o primeiro-ministro lá, não caiu. Isso foi informado pelos rebeldes que tomaram o poder, falando que o governo permanece e eles vão de algum modo agora tentar negociar, né, uma transição de poder ali pacífica, na medida que eu imagino que seja possível lá. Então não caiu toda a burocracia do Estado e foi tomada por esses novos grupos. A burocracia do Estado permanece, só o Assad que vazou, né? O Itamaraty insta a todos os nacionais que se encontram no país e que busquem sair da Síria. O país do Oriente Médio vive uma guerra civil desde 2011. A nota do Itamaraty, na íntegra, está publicada lá no iclnoticias.com.br. Uma cobertura completa para quem quiser saber todos os meandros, né, ou com bastante complexidade aí, com muita coisa publicada nesse final de semana. Sugestão, vá lá para a BBC News Brasil, o site que melhor está cobrindo isso em português, tem muita coisa lá, desde as reportagens sobre a guerra, como as análises que a BBC costuma fazer em relação ao possível futuro do país a partir de agora. Na imprensa internacional, claro, esse é o grande destaque, né? Esse é um grande tema internacional para os jornais. Essa aqui é a capa do New York Times. Essas imagens aqui são imagens das pessoas entrando no palácio, né? Essas imagens circularam com bastante intensidade aí. Esse aqui é o palácio que era ocupado pelo Assad lá em Damasco. Aqui fotos do Assad espalhadas pelo chão, né? As pessoas entraram, estavam aparentemente tirando vários móveis de lá, arrancando fotografias, várias estátuas que estavam na capital, principalmente estátuas do pai do Bashar al-Assad, foram derrubadas e destruídas, né? Aquelas imagens que a gente já viu várias vezes que acontecem nesse tipo de situação, né? Aí as imagens, isso aqui é de fato no salão de entrada lá do palácio, né? Um dos lugares mais blindados do país até dias atrás. Lá no jornal inglês The Guardian, também, claro. O The Guardian, aliás, é um dos meios de comunicação, talvez o que mais bem cobre esse tipo de conflito, principalmente em loco. É um dos poucos veículos que ainda manda repórteres para esses lugares e tem repórteres nesses lugares também. Então eu sugiro para quem tem alguma familiaridade com o inglês que consuma aí a cobertura também do The Guardian. Se não tiver também, você pode colocar, você sabe, né? Você pega o link, coloca no Google Tradutor, ele traduz a página inteira para você, dá para ler numa boa lá, né? Destaque também lá no jornal italiano La Repubblica, né? Com os destaques locais, mas também, claro, o destaque internacional. E aqui o La Repubblica se coloca essa grande questão porque a Itália de fato foi muito próxima da Líbia, né? Durante os anos do Gaddafi, a Itália que aliás ocupou a Líbia durante a Segunda Guerra Mundial, né? O Mussolini fez umas aventuras lá no norte da África, né? Querendo retomar a ideia do Império Romano, né? Todo mundo que quer, todo vagabundo diz que o passado era melhor e que tem essas ideias, né? A gente já viu isso aí em tudo que é lugar, né? O Mussolini também tinha essa ideia, né? Que tinha que retomar Roma, o Império Romano, não sei o quê. Foi lá brincar de explorador no norte da África, tomou de fato alguns lugares, depois tomou uma ruim, o Hitler teve que ajudar ele lá, mandar uns soldados para ajudar ele lá, não adiantou nada, logo perdeu os territórios e teve que botar o rabo no meio das pernas e voltar para a Itália, né? Então, os jornais italianos são muito atentos ao que acontece na Líbia e fazem essa comparação, né? Quando cai um ditador, essa aqui é a manchete principal da análise do La Repubblica hoje, a Síria pode se tornar uma outra Líbia, o que pode acontecer agora? Essa é a pergunta que o La Repubblica se faz na sua capa hoje. Corriere della Sera também tem uma questão local, né? Uma explosão que aconteceu lá em Firenze, né?
num depósito da Eni, que é uma petroleira, mas as grandes questões internacionais estão aqui, né? O que acontece agora com a Síria, qual o futuro depois da revolta, o que fará Donald Trump, todos os cenários colocados aqui pelos analistas também do Correio da Sera. Destaque também lá no jornal Le Monde Diplomatique, aqui está uma foto do Assad com o Putin, né, que foi recebido lá na Rússia, possivelmente não sairá de lá tão cedo, talvez não saia de lá durante a sua vida, né, nunca mais. No El País também, aqui fazendo um foco na tomada da capital e nos refugiados que aguardam na fronteira turca para regressar ao país. Muitas pessoas fugiram do país ao longo dessas décadas. A imensa maioria delas, por uma questão regional, está na Turquia. Agora muitos deles estão querendo retornar ao país, então muito possivelmente nas próximas semanas a gente vai ter uma volta em massa de pessoas que tinham fugido do regime Assad.